Olá, aluno Redação a Mil, tudo certo? Espero que esteja tudo bem e que seus estudos também estejam a mil. Olá, aluno Redação a Mil. Então, hoje veremos mais um gênero textual aí cobrado pela Universidade Federal do Paraná. Hoje falaremos sobre análise de tirinha. Começamos hoje falando aí de gêneros textuais, né, produção de gêneros textuais, a partir aí de obras aí ligadas ao desenho, ao HQ, ao quadrinho. Hoje veremos análise de tirinha e no próximo vídeo falaremos sobre análise de charge. Antes de iniciarmos os nossos estudos aí de como fazer a produção de uma análise de tirinha, vamos tirar algumas dúvidas nas diferenças principais entre a tirinha e a charge. Muitos alunos têm dúvidas aí e acabam fazendo a mesma produção quando é análise de tirinha ou uma análise de charge, e tem diferença. Então vamos ver as diferenças na produção em si. A primeira grande diferença aí é que a tirinha ela trabalha com 2 ou mais quadrinhos, tendo aí uma continuação, uma história pequena, curta, mais uma história com continuação, né? E muito utilizado elementos verbais, principalmente diálogo. Já a charge é um único quadrado só, um único quadrinho só, né? E nós temos ali principalmente os elementos visuais, a importância para a interpretação aí do leitor, né? Uma outra grande diferença é que a tirinha pode conter uma crítica social ou política, ou às vezes não. Já a charge sempre terá uma crítica social e política. E temos também uma diferença aí, que a tirinha, nós temos ali os elementos visuais, às vezes tendo importância para a interpretação do leitor, e às vezes você não necessita dos elementos visuais. Só o diálogo, só o elemento verbal já dá a crítica feita pelo autor. Já a charge, a gente sempre precisará dos elementos visuais. Comumente, o enunciado da Universidade Federal do Paraná sobre análise de tirinha, ele pede a crítica feita pelo autor. Então, isso está pedindo o quê? Ele está pedindo a interpretação, né, a sua interpretação da ideia expressada pelo autor. Se ele está pedindo, né, a crítica feita pelo autor, a ideia do autor, ele está pedindo um resumo do que esta tirinha, do que a ideia ali expressada contém. Então ele quer um resumo, né? Ele não quer que você apresente aí a sua opinião. Mas cuidado com o enunciado. Já aconteceu uma única vez na Universidade Federal do Paraná ela pedir a opinião, assim como acontece na análise de charge. Mas comumente vai pedir o quê? Apresente a crítica feita pelo autor, uma base de resumo. Assim como no resumo, na análise de tirinha eu tenho que apresentar as citações principais: autor, veículo de comunicação e data da publicação. Lembrando que o autor eu tenho que citar ele em todas as frases do meu texto. Se meu texto tiver 4, 5 frases, eu vou ter que citá-lo em todas as frases. Para não repetir, a gente pode usar o quê? Autores de charge e tirinha não é comum vir nome e sobrenome, são poucos que vêm. Então, só vem o sobrenome ou um apelido aí. Então, como que a gente pode fazer citação? A gente pode fazer citação com o nome que nos derem. A gente pode usar o autor, a gente pode utilizar aí
o desenhista, o cartunista, o chargista, tá? E a gente pode utilizar também, se faltar aí referência, também o uso da terceira pessoa, né, do singular, usando ali o pronome ele, tá? Pronome de terceira pessoa do singular. Temos que citar também veículo de comunicação, lembrando de citar sempre o tipo de veículo de comunicação. Então, um exemplo no jornal, Gazeta do Povo, no site, o UOL, e a data, que a gente tem que citar principalmente aí o ano. Muitas vezes, os elementos visuais numa tirinha, eles dão a ideia aí principal da crítica feita pelo autor. Outras vezes, somente a parte verbal, né? Os diálogos, as frases, vão dar a ideia do que o autor está criticando. Então, na nossa análise, se a gente precisar dos elementos visuais para ter a ideia do que a tirinha está qual a crítica está sendo feita na tirinha, a gente tem que apresentar isso para o nosso corretor no nosso texto. Se só o diálogo basta aí para a gente ter a interpretação, a gente não precisa apresentar os elementos visuais. Já na chart, vai ter sempre essa obrigação. Sempre a gente vai ter que apresentar os elementos visuais, porque sempre os elementos visuais vão aí dar a crítica feita pelo autor. Nesse primeiro exemplo, temos aí 3 quadrinhos, temos ali a figura de um filósofo, né, falando que para ser um filósofo, primeiro você tem que duvidar das suas certezas, depois admitir sua ignorância, abrir mão dos dogmas e aí um personagem bem menor em tamanho fala ter um Twitter. Aqui somente o texto já nos dá qual é a crítica aí, são os filósofos do Twitter, não precisamos de elementos visuais. Já no exemplo seguinte, agora aí, nós temos o quê? Nós temos aí a figura do Chico Bento e seu primo, o Zé Lelé, e nós temos aí uma crítica feita ao desmatamento, que está bem explícita no final do segundo quadrinho, que é um quadrinho maior, né? Se você fosse dividir pelo tamanho igual, daria 3 quadrinhos, e um ficaria só para esse final, que é o que aí? Esses tocos de árvore cortados, que eles estão representando, simbolizando o desmatamento. Então, a crítica feita pelo autor aí, que é em relação ao desmatamento, precisa do elemento visual e a gente precisa apresentar ele na nossa produção. Não se esqueça de fazer na sua produção a retomada, a referência do autor, aquela constante citação. Lembrando que em todas as frases você vai ter que citá-lo. Só apresente seu posicionamento se o enunciado pedir. Se o enunciado não pedir e você colocar um posicionamento, você vai zerar a questão, tá? Então, só coloque o posicionamento se estiver sendo pedido isso pelo enunciado. Use um exemplo, mas que fortaleça a crítica feita pelo autor. Aí você vai ser obrigado a elaborar uma frase que explicite essa ação. Como? Você coloca lá o exemplo, aí você fala, assim fortalecendo a crítica feita pelo autor, ou cita o nome do autor aí. Não esqueça depois, antes de passar, né, do rascunho para a folha definitiva, em qualquer texto de fazer a revisão gramatical. Lembrando que a Universidade Federal, ela ela desconta cada erro gramatical 4 décimos. Então, pessoal, esses são os elementos necessários, principais para a produção de uma análise de tirinha. No próximo vídeo, nós veremos aí a análise de charge.